se organizar. É, Porque hoje, quando você não consegue fazer algo, começa a pensar: "Mas eu sei o que eu estou fazendo? é. Ah, não tá dando certo, não estou conseguindo o cliente". Tá, mas qual lista de cliente você está ligando? Tem uma lista? Tem uma quantidade de clientes para você falar por dia? Com quantos clientes você falou para que saísse essa primeira venda? Esse é uma métrica. Uhum. Agora que sair a segunda, a tendência é que diminua um pouco da primeira. Então, até tu ter umas 10 vendas, você não tem uma métrica muito formada ainda, mas já tá, pra ter uma noção. Bem-vindo para o nosso quadro Empreende Agro, no nosso podcast Empreendecast. Mais um dia com você aqui falando sobre empreendedorismo. Falamos no último podcast sobre funil de vendas, mas claro, para você organizar o funil de vendas, você precisa iniciar no princípio que a prospecção é ter esses clientes para você conversar, para você fazer vendas, né? E hoje está aqui a Rod comigo e nós vamos falar sobre isso, sobre prospecção. Quais são as maneiras de você prospectar cliente hoje no mundo que a gente vive? Então, estamos aqui com Rod Linéia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada. Realmente, né, falar sobre prospecção é a base de tudo. E às vezes a gente usa termos diferentes, né. Uhum. Nada mais é do que você catar cliente, Buscar o cara. sabe, em termos bem chulos, vamos Se pensar der para usar realmente a parte da Bíblia, forçai-vos a entrar. força é, mas Basicamente isso. é o ato de buscar clientes, Claro, né. claro. "Ah, mas eu faço tráfego pago". Você está buscando cliente, meu amigo, né, está É, buscando pagando. Então, é panfletando no no semáforo, sinal. estou E tá prospectando, pagando. estou pagando. Na verdade, tu está sempre pagando. Exa Você pode não estar tirando dinheiro para fazer aquela ação específica, mas o teu tempo vale quanto, exatamente. né. Então é o ato de prospectar clientes. E eu gosto de lembrar, quando eu comecei a estudar sobre vendas, os primeiros treinamentos que a gente fez lá em 2008, 9, meu senhor, Uhum. Já é eh, velhinha já, hein? já somos Nossa velhos, a gente mãe. tem cara de novinho, mas estamos nos quarentão. E eu fui buscar o que que era a palavra prospecção, da onde que vinha e tal, e realmente vem, dos minérios, né, de você buscar pedras preciosas. Então você vai, você traz um monte Uhum. e você faz o quê? Qualifica elas, o que é bom e o que não é bom, né. Então o ato de ir buscar essas pedras se chamava o ato de prospectar, Prospectar. né, o prospect, né. Então é nesse sentido, é você buscar. Por isso que a primeira coisa que você aprende na prospecção é que nem todos que entram na sua rede são peixe. Uhum. Então a importância, como tudo está conectado. Então acho que a gente vai falando de alguns termos, alguns conceitos, e você vai percebendo que você precisa conhecer os outros conceitos Uhum. também. E a maioria desses você conhece, só que talvez você não conhece com esse termo especificamente. E aí você diz, ah, será que eu faço? Então é importante você saber. Isso aqui eu tenho, por mais que o nome que eu fale é diferente, é importante que você ao menos tenha isso. Então é o ato de buscar esse cliente, e esse cliente entra na tua rede. Aí você Uhum. precisa saber, é o peixe que eu quero? E aí esse ato é o quê? Qualificação, né. Qualificação no funil, que volta no podcast que nós fizemos anteriormente, falando sobre a parte de funil, que é a organização. Porque tem uma lógica, a Rod acabou de falar, e é muita verdade, muito verdade que tudo que você vai fazer de esforço para prospectar, seja você colocar um combustível no teu carro, bater na porta a porta, que é uma forma de prospectar, que funciona muito. Você chegar no cliente em questão, bater na porta, conversar, você está gastando tempo, dinheiro, combustível. Ah, não estou gastando combustível, mas está caminhando, está gastando dinheiro. Então, Rod, eu acho que a grande sacada é você encontrar o meio mais em conta de você chegar a esse lead, que é o cliente, que é a prospecção. Vamos falar de ferramentas de prospecção. Eu acho que é um bom início da gente começar a conversar. Hoje, montando uma empresa, qual ferramenta que Rod Liné usaria para fazer prospecção de clientes? Claro, você já desenvolveu o produto, que esse vai ser um outro assunto de outro podcast, mas vamos lá, prospectando. Quais são as ferramentas que você usaria hoje em primeira mão? Primeira coisa que você precisa se perguntar é: "Quem é o meu cliente, onde ele está?". É, Porque como assim, quando a gente fala de forma genérica, a gente vai falar: "Ah, mídias sociais, vou para o Instagram, vou para o TikTok, vou para o YouTube". Óbvio, todos estão lá uhum, hoje de certa forma, né. Mas além disso, onde mais eles estão? Porque hoje, organicamente falando, para você ter um alcance grande nas mídias sociais, você uhum, precisa colocar muito conteúdo e você precisa ter uma abordagem muito clara, muito específica e que realmente atinja aquele cliente potencial que você está buscando, e você precisa ter frequência e consistência, e isso leva tempo, tempo. né. Então por isso que eu pergunto assim: "Onde é que teu cliente está?". Então vamos pensar no nosso caso, um consultor do agro, Uhum, aonde que o cliente está? Então esses são os canais de contatos, pontos de contato que a gente fala. Então se hoje eu fosse abrir um negócio, realmente a primeira coisa que eu me perguntaria é:
onde está o meu cliente? Quem é o meu cliente? É isso. E por mais simples que pareça essa pergunta, talvez você esteja assistindo e diz: "Ah, mas isso é óbvio". Faz esse exercício agora. Se você já trabalha com isso, se você não trabalha e está começando, faz esse exercício. Quem que é meu cliente e aonde ele está? Quando nós fizemos esse papel de fazer isso aí, eu confesso para vocês, nós gastamos mais de semana desenhando quem que é o nosso cliente, porque é um exercício que você vai falar mais para frente. Mas então, assim, vou utilizar as ferramentas que eu tenho, mas antes de tudo, eu preciso saber aonde que está e quem é. Isso, sei quem é o meu cliente, aonde ele está. E aí você vai utilizar um meio para alcançar onde ele está. É meio que claro, né? Parece, Sim. eu já sei disso. Mas muita gente bate a cabeça porque não vê o óbvio, Uhum. não vê o fácil, não vê o simples. Então, o simples é o que funciona. Então, por exemplo, sei que o meu cliente, ele é um pecuarista e na minha cidade ele participa de sindicatos, de feiras, de associações. Então eu vou fazer o quê? Vou até esses lugares, vou Uhum. começar a participar desses lugares. Eu sei que o meu Network. cliente ele gosta de sei que na minha região aqui tem um programa de rádio que todo mundo escuta. Sabe o jargão daquele programa de rádio? Bora, vou ir lá naquele programa de rádio, vou ver quanto custa, tá dentro do meu orçamento, já vou colocar um anúncio lá, e aí sim, você não pode estar fora das mídias sociais. Então, por exemplo, hoje é uma coisa que é de graça, entre aspas, obviamente tem o teu Sim. tempo, né, mas você não tem que ter um desencaixe de dinheiro para você abrir um perfil no Instagram. Pra fazer uma postagem? Precisa ter dinheiro para abrir um perfil no TikTok? Não, Para começar a compartilhar conteúdo no YouTube? de nada. Só que aí vocês: mas o que que eu vou falar?". Aí você cai realmente em quem é o seu cliente e o que que ele está buscando É, e o que que produto você está vendendo. Que aí sim, você vai conectar os pontos. Esse produto faz isso e traz esse resultado. pra Então eu esse cliente em questão. começo a falar do resultado, falo de quanta postagem, aqui a gente entra em marketing, a gente que é É, viciado em marketing, já começa a falar em marketing, né. Já sei que postagem que eu vou fazer para técnico, né, vou falar sobre o produto sim. tecnicamente, vou falar o resultado que isso aqui, vou falar da dor que a pessoa tem para isso. Então hoje, se a gente abre um negócio, já abrimos recentemente outros, a gente primeiro pensa no cliente e aonde ele está, Sim, e eu vou até lá. Mas eu não tenho dinheiro, então por isso que em uma das aulas inclusive do curso, né, com a Renata, sim. a gente fala sobre isso. A importância de você ter um dinheiro para começar. É. Mas eu sei que, se como nós, você caiu de paraquedas no mundo e que se quebrou inteiro, na verdade, caiu de cara no chão, Foi como é que fala? Foi disponibilizado para o foi mercado. tu não tem um puta de um pila? É, Aí tu tem que fazer o que tu tem na mão, meu filho. Aí você não vai poder pagar pra rádio, não vai poder colocar tráfego pago. Aí você tem que trabalhar o dobro, o triplo para você realmente conseguir alcançar o teu cliente. E aí é nos pontos de contato. Vai na feira, se apresenta, vai no sindicato, vai visitar, como você falou, vai lá na porta do pecuarista sim. bater, vai na fazenda, fala com um amigo, se conecta. Tem que realmente ir aonde o Use cliente está. todas as ferramentas possíveis. Eu acho que não existe ferramenta errada para você prospectar um cliente, a não ser que seja, né, querer matar um cliente. É, É, mas brincando assim, vamos lá, a gente consegue estar rádio, feira, visita, associações, vamos pensar lugares onde o cliente realmente está, internet que vai lá para Instagram, para sen TikTok, para Kawaii, para YouTube, o que mais que tem? Twitter, LinkedIn, E tem um negócio que a galera esquece que também se chama telefone. é, Então, pegar o ligação. telefone e ligar, né, E no hoje próprio ligação, do seu WhatsApp, o status do WhatsApp, porque vai lá também e procura, utilizar. né, fazendas da região. Mas o cliente não atende. Gente, nós vendemos hoje quantos milhões por É, mês? Fazendo o quê? Falando com o cliente. exatamente. Então, às vezes, assim, ninguém está fazendo. Se você fizer, talvez você seja o único que vai ligar para aquele cara, falar sobre aquele assunto e você pode sair na frente. O maior exemplo que nós temos a falar na internet sobre cerca elétrica, ninguém falava. E era o motivo de zoação. Capaz que o pecuarista vai ter internet. Gente boa, esse dia eu viajei para o Tocantins, fui para Paraná, Tocantins. Eu viajando com o cliente, num lugar só tinha nós. Essa é a verdade. No interiorzão, mais de 100 quilômetros de estrada de chão. E eu estava navegando com aquela internet do Elon Musk, Starlink. Starlink, e navegando, fazendo live. Então, assim, pô, nem só está já no pecuarista, como já existe uma internet que é móvel, É. 100% presente. Então, assim, as ferramentas estão aí, né? É. Então é meio que um passo a passo na Sim. prospecção, né. Então primeiramente você já tem o teu produto, já sabe quem é o seu cliente, o perfil dele, e aí você vai atrás desse cliente. Então você usa os meios que a gente citou, e uma coisa importante é, quando você vai chegar na pessoa, tu não vai chegar a gente costuma dar o exemplo aqui nos treinamentos de vendas, né, você vê um cara lá, um gatinho bem bonitão: "Ô, casa comigo, acabou de conhecer o cara". Você faz isso? Não existe Você vai até possibilidade. preso hoje se Não fizer isso. existe possibilidade. E tem Certo. muito vendedor que faz isso. É. "Tá aqui meu cartão".
Então não é nesse sentido. Ai, meu Deus, existe mesmo, E cara. tem. Bom, quantas vezes pegar histórias nossa, né, chega numa loja, a gente tu tá só meu Deus, cara, tu achou bonito um sapato. Meu Deus. Compra que ficou lindo em você, porque não sei o quê. Tu viu no Cara, espelho e ficou um estrupício. mas não, ficou de acho de feio e quer dizer que ficou bonito. Né, exatamente, eu acho que é vendedor que ultrapassa o limite, né. É isso, então, Prospecção. por mais que a prospecção é ir atrás do cliente, não é você laçar ele, né. Então por isso que vem a pesquisa, por exemplo, ó, o que que eu preciso saber sobre esse cliente? É. Então a prospecção é aquele primeiro ponto de contato. Você não vai fechar negócio na prospecção. Eu sofri muito com isso, porque quando eu comecei na venda, a gente usava era televendas, então, na época, não tinha o WhatsApp Uhum. e os sites eram bem precários, né, lógico, não estamos falando em 1980, mas ali em 2008 já não tinha tecnologia Ah, como tem hoje, estamos falando de é, 20 anos? por aí. 20 é isso, É né? 30 anos, filho, 20 Não, anos, só 20 e 20 poucos anos, anos. 20 anos são tão É. velhos assim. Então, era bem diferente, então nós tínhamos muito e-mail e telefone. E eu comecei a ligar e eu estava fazendo o quê? Isso que eu falo da prospecção, assim, como ela tu precisa entender que não é laçar o cliente. Hum. Você precisa entender que não é na primeira contato que você vai vender. E na ansiedade, muitas vezes você quer no primeiro contato você quer vender. A Não, famosa forçação de barra. vendas é Relacionamento. relacionamento. Consegue relacionamento no primeiro dia? "Ai, Rod, mas aconteceu de um cliente que veio e já comprou". Vai, porque aí vem um outro conceito que você precisa entender, que é a maturidade do cliente, que Uhum. são os níveis de consciência. Você não vendeu para esse cara que você conheceu hoje, Hum. ele comprou de você. É Exatamente. diferente. São 2 formas, é muito massa isso. Eu falo bastante para a equipe de venda que existe vendas que, tem uma co "Ah, a venda não acontece", não, tem realmente vendas que acontece. O cara chegou pronto, mandou uma lista de produto, você só lançou. Você teve claro, tu fez teu papel de atender o cara na hora certa, no momento certo, e o cara estava no Sim, não momento não certo. tira o teu valor disso, Não né. tira, mas não é uma venda é uma prospecção, claro, entre parênteses, não é que não é uma venda, mas não é um desenvolvimento, um relacionamento do que acontece em 99% das situações. É, por que que a gente usa isso, assim, como um exemplo? Porque se você definir que Hum. esse é o formato certo, você vai dar com a cara na parede. Vai ficar triste, Você vai se entende? arrepender, vai dizer: "Meu Deus, por que não acontece mais comigo?". Por isso que a gente fala que a gente sofreu essa venda. Uhum. Você não fui eu que fiz, porque se eu for tentar replicar o que eu fiz, eu não vou saber o que eu fiz. Por quê? Porque não foi você que Sofreu essa fez. venda, exatamente. Você entendeu? Então, na prospecção é isso. Definir quem é o cliente, definir aonde ele está, definir os pontos de contato. Agora eu vou definir que informações eu preciso saber sobre esse cliente. Uhum. Então, você faz uma lista de coisas que você precisa conhecer sobre o cliente para que depois você consiga vender para esse Sim. cliente. Que Então, vai chegar lá. Aí tem gente que acha, quando a gente fala de pesquisa, tem gente que pensa, ah, não, vou fazer uma lista, checklist. IBGE, não é vendedor IBGE. Qual que é o teu nome, qual que é a tua idade, onde que você mora, o quanto você legítimo fatura. ligação aqueles de telemarketing. Então prospecção não é IBGE, né. Uhum. Prospecção não é você chegar e casar com o cara no primeiro, é realmente assim, você começar a fazer pensa no que significa prospecção que eu falei no início. Eu fui lá nas minas e peguei as pedras. Agora eu trouxe todas essas pedras, eu vou começar a olhar e qualificá-las, e para Uhum. qualificá-las eu vou ter que saber o que que eu estou procurando. Pronto. Né? Então é nesse sentido, faz uma lista de coisas que você quer saber sobre o cliente. Então, dando o meu exemplo, nós atendíamos a indústria. Então, chegava o cliente, o que que eu fazia? Eu ligava: "Oi, eu sou aqui da empresa XYZ, tudo bem? Eu vendo abrasivo, eu vendo EPI, eu vendo material elétrico, eu vendo ferramenta Bosch". O que que eu fiz o cliente falar? "E daí? E daí, que eu tô a ver com Se isso? você Se é vende, eu não tô lastro, nem você aí". exato. Você está entendendo? Uhum. Então, a prospecção não é sobre você. É sobre o É sobre cliente. o cliente. É. Eu falo que quando eu inverti a lupa, sabe, assim, eu estava olhando pra mim, dizendo para o cara: "Eu sou muito boa, eu consigo entregar isso pra você, não sei o quê". Não estava funcionando, a ponto que eu cheguei a pedir demissão, inclusive, falei: "Caramba, meu gerente falou: "Rod, não, você está começando, vamos alinhar a tua abordagem, você se esforça", porque eu fazia muita ligação. Uhum. "Você se esforça, você vai atingir, mas vamos ir melhorando". E aí sim, foi quando a gente começou a passar por treinamento, aprender, 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 e eu falei: "Cara, tá aí". Sabe, a gente não tinha muita ferramenta como tem hoje para você estar estudando. Eu talvez tinha e eu não sabia procurar, né, mas Uhum. a gente sabia o básico de atender cliente na loja. Sim. E aí foi quando eu inverti essa questão, comecei a entender a prospecção. Então o que que eu fazia antes? Pegava e entrava no site da empresa, via o que que eles vendiam. Então, por exemplo, ó, a empresa vende cadeira. Eu conheço que cadeira tem metal, Uhum. né. Ah, metal Parafusinho, precisa de isso. parafuso, de solda e de abrasivo. Opa! O que que eu fiz? Tinha um ponto de conexão que ia gerar relacionamento com o meu cliente. Isso é uma prospecção bem feita. Aí eu ligava na empresa, já falava direto com o comprador. Aí eu comecei a criar um negócio que eu chamava de micrometas de prospecção.
Porque se você tenta conseguir todas as informações de uma vez só, lembra que você não é IBGE, você Sim. perde o Tu cliente. cansa a pessoa. Meu Deus, estão interrogando, é um jornal. Ah, Rod, não precisa ser em todos os casos. Lógico, gente, você não é um robô que vai cumprir isso ou aquilo. Sim. Mas eu comecei a fazer o quê? Eu ligava, falava com a secretária. Ô, beleza, Cris, como é que você tá aí? Tá tudo certo? Tudo bem? Olha só, isso aqui da Zyco, a gente trabalha com esse tipo de material, já atendo clientes como X, Y e Z. Vi no site de vocês que vocês fazem cadeira. E para cadeira, a gente tem uma linha muito completa aqui. Mas Quem seria a pessoa responsável hoje para falar sobre isso? Ah, é o Cordeiro. Ô, Cris, me diz uma coisa, eu não quero falar com o Cordeiro agora, até para não atrapalhar a rotina dele. Você que conhece a rotina dele, qual que é o melhor horário que você julga que eu devo ligar, que ele está livre, que não vou atrapalhar o processo? Ah, não, Roger, pô, normalmente de manhã, às vezes na primeira ligação não vai, tu liga de novo, tu liga de novo. Aí eu conseguia um horário bom. Aí quando eu falava com o comprador, eu já conhecia o nome dele, ligar com base. o horário dele, já falava que tinha falado com a Cristina. É a base da prospecção, Sim, né? base. É que hoje tem tanto em vídeo falando sobre isso que parece que a gente está sendo repetitivo. Não é Mas isso, assim, quando eu vejo esses vídeos, eu falo, cara, é isso aí que a gente começou a fazer. E foi o que deu resultado. Se fosse repetitivo, todos os vendedores que começariam a trabalhar aqui na empresa chegariam prontos. É verdade. Então, assim, realmente, é como fala o Caio, né? Tu precisa repetir as coisas todos os dias, para que as pessoas consigam entender. Tá aí, ó, eu compraria um abrasivo. É, que daí eu ligava pra ele e dizia: Ô, Cordeiro, tudo certo? Cordeiro, meu nome é Rod, sou daqui da empresa XYZ. Já Nós sei que atendemos tu usa empresas isso, isso, isso. XYZ fazendo tal e tal coisa. Falei com a Cris, ela me falou que esse horário seria um horário interessante para eu falar, para não atrapalhar tanto a tua rotina. Me diz uma coisa, te peguei num horário ruim aí, como é que tá? Né? E aí nós usávamos, eu sei que muita gente fala, ah, essa técnica não funciona. Faz o que funciona para você, Uhum. né? Eu funcionava quando eu comecei a usar a negativa. Te peguei num mau horário, te peguei num horário ruim, porque parece que a pessoa fica, não sei, alguma É. coisa mentalmente, pra mim funcionava. Como Ó, você se adapta, né? e assim, não era uma coisa que eu fazia 100% às vezes aquilo, até é teste. Faz um assim e vai. Pra mim funciona mais esse. Não, não, pode falar aí. Normalmente os caras são grossos, porque é o primeiro contato, né? Aí eu falava, olha só, Cordeiro, vi no site de vocês que vocês produzem cadeira. Dei uma pesquisada geral em todos os produtos de vocês. Nós temos uma linha aí de 25 mil itens na área de MRO. Porém, especificamente, quando eu vi aquela cadeira, eu pensei: caramba, eu preciso vender solda para esse cara, porque eu tenho para te entregar isso com qualidade mais interessante. Eu tenho um técnico XYZ que vai, desenvolve. Como que Vende funciona sua hoje? empresa, vende um É, negócio. Cordeiro, como que funciona hoje? Para eu fazer, participar aí do hall de fornecedores, para eu participar das cotações com vocês? Que critério você usa para qualificar um fornecedor como eu? O que que eu tenho que fazer? Usava essas perguntas. E E ele aí o vai cara falar. falava. E Pronto. a mesma coisa, imagino que, eu não atendo exatamente o pecuarista, né? Mas a gente fala de ser humano. Exato. A venda é relacionamento e quando você valoriza, você acabou de falar da secretária, tem gente que simplesmente ignora, mas é um passo para você quebrar um paradigma muito grande ali. É, Você tem uma barreira que chama-se secretária. A secretária está ali para barrar o telefonema. Essa é a verdade. Então, você conquistando as peças-chaves, relacionando com pessoas, não indo simplesmente o vendedor doido que quer socar na produto goela abaixo, você vai conseguir conquistar. Então, é relacionar com as pessoas. E tu falou algo muito incrível. É isso mesmo, esse é o caminho. Prospect. Tu falou um negócio bem legal também, que você falou da empresa, você conhece do produto. Então, bom, começamos a falar de prospecção, já estamos falando de venda no modo geral, né? sim, Mas é assim, você para prospectar bem a pessoa, você tem que entender o que a pessoa faz. é isso. Chega lá, ah, meu Deus, vendo cerca elétrica, eu vou ligar para um pecuarista, "Ô, daí, como é que tá, sei lá, o São Paulo?" Cara, eu liguei que quero saber o que o cara faz, quero falar, então conheço o negócio dele, desenvolva um relacionamento, e essa que é a venda que acontece. E vamos pensar um consultor assim, lógico, vamos jogar aqui a coisa bem no nível altíssimo, né? Uhum. Imagino que ninguém tenha coragem de fazer isso, né? Mas realmente assim, imagina o cara chega lá para um pecuarista, tá numa roda de conversa. Pô, cara, vi que você tem boi lá para vender. Olha só, eu consigo prestar um serviço. Fiz tal coisa para X pessoa, cresci 180%. Você tá E entendendo? daí? Não é o momento Não é o certo, não é a momento hora certo, certa. não é a hora agora, tu chega lá, você se apresenta, você escuta, Uhum. tá numa roda de conversa, escuta, depois diz: "Ô Cordeiro, eu vi você falando ali sobre tal e tal coisa. É. Cara, qual que A é o venda é desafio muito maior mais hoje?" sobre escutar do que falar. É sobre o cliente, É né, sobre então a prospecção é você ser sutil,
na hora de você abordar esse cliente. E aí, das micrometas, que volta. Quando eu comecei a perceber que muitas vezes eu ia ter que ligar 5, 6 vezes para o mesmo lugar para eu conseguir falar com o comprador. Uhum. Então, o que que eu definia? Para eu não ficar louca e não ficar achando que eu estava sendo uma incompetente, porque às vezes não conseguia, eu comecei a entender que, caramba, eu preciso definir micrometas. O que que seria o micrometas? Eu vou ligar para descobrir quem é o comprador. Então, eu tirava Exato. dias que eu pegava uma lista de 200 clientes e ligava para descobrir quem que era o comprador. Não falava para o comprador. No outro, eu ligava para validar se aquelas informações faziam sentido. É isso mesmo, o site de vocês fazem isso, fazem aquilo, para descobrir a hora que era melhor falar com o cliente. Uhum. Então, hoje eu liguei e não consegui falar com o decisor. Cara, que metinha que você atingiu? Você começa a perceber. Às vezes define 3, 4 ali, aí você começa. Até porque, quando você começa, se você já entra a falar com o decisor e você não é um experiente em vendas, você vai falar coisa que não Coisas deve. erradas, é. Ela vai te apertar. É. Então, assim, tenha isso como um treinamento. Uhum. Então, a prospecção é isso, vai te criando músculo para que a hora que você fala com o decisor e possa apresentar o que você oferece, conectar com o que ele realmente precisa, porque se não sanar a dor dele, não adianta você apresentar ser o Elon Musk, que não adianta. Ah, eu tenho um foguete para te vender, beleza, mas eu Não tenho um compra. cavalo, vou fazer o que com o foguete? Né? Entender do cliente, né, entender o produto de que ele está usando e se prospectar. Então, você vai prospectar nesse tete a tete, ligando, mesmo visita, você tem que saber quem que está indo visitar, é o ponto base, né. Mesma coisa utilizando a prospecção nas redes sociais. Ah, você vai lá falar para pecuarista, no meu caso, imagina chegar no meu Instagram, eu vou fazer dancinha. Ah, vou lá, tiro a camisa, danço. Que isso conecta com o meu cliente? Então, assim, por mais que traga seguidores, acho que esse é um grande problema, né, também. Ah, vou prospectar, tem que ter número de seguidor. Não, você tem que ter um conteúdo bom. Nós começamos a vender com 100 seguidores no Instagram. É. Nosso canal do 1000 no YouTube YouTube. 1000 no YouTube a gente já estava vendendo, então assim, não é o número de clientes ou de seguidores que faz você vender uma prospecção ou para ser um bom prospectador tem que ter 10 milhões, nada a ver. Tem que conquistar o cliente certo no teu Instagram. Então, exatamente como a Rod falou, seja bom naquilo que você faz. Você vai utilizar as redes sociais, utilize muito, como nós fizemos. Nós pegamos o celular emprestado para começar. É, e realmente assim, tu se organizar. É, Porque hoje, quando você não consegue fazer algo, começa a pensar: "Mas eu sei o que eu tô fazendo? é. Ah, não tá dando certo, não tô conseguindo o cliente". Tá, mas qual lista de cliente você tá ligando? Tem uma lista? Tem uma quantidade de clientes para você falar por dia? Quem que é o foco? Você já vendeu? Quantos clientes você teve que ligar para vender ou conectar ou falar com essa pessoa? Enfim, vamos pensar, eu falo ligação no sentido ponto de contato, né? Com quantos clientes você falou para que saísse essa primeira venda? Essa é uma métrica. Uhum. Agora que sair a segunda, a tendência é que diminua um pouco da primeira. Então, até tu ter umas 10 vendas, você não tem uma métrica muito formada ainda, mas já estava tendo uma noção. Ah, para eu vender para 5 clientes que eu fiz, eu tive que ligar para 100 clientes, ou falar com 100 clientes. Opa, então eu vou ter que replicar isso. Para eu vender para mais 5, vou ter Vender que pra ligar para mais 100. Entendendo que é uma matemática, sim. mas é relacionamento. Gente, relacionamento é o que acontece. Mas o que está por trás, existe uma máquina operando, e essa máquina Claro. depende de números. Então, defina esses números. Se começa a prospectar, a gente está falando de prospecção ativa, né? Ir lá na feira e tal. Mas tem essa que você falou, que vamos pensar chamar hoje de orgânica, que Uhum. não deixa de ser uma prospecção de cliente você A gente colocar vende muito com conteúdo, isso. É. né. E esse cara, você não vai estar lá conversando com ele, ele que vem até você. Uhum. Então você lança o anzol e vem o peixinho, né. Então aí, nesse caso, o cliente já veio de uma prospecção que você fez na internet, onde você se expôs, e ele E vem. essa Então orgânica é maravilhosa, a é, venda é certa. É difícil um cliente que veio porque me conheceu no YouTube ou me conheceu no Instagram falando de conteúdos, não fazendo dancinha ridícula, ou fazendo aquelas campanhas que não traz gente que não interessa, essa é a verdade. O cara que vem orgânico, que gosta do teu conteúdo, ele vem e compra. Já vem pronto. é Agora porque ele pensa assim, ele buscou. é. Você estava lá panfletando quase, né, esse termo é bem estranho, né, mas estava lá passando na timeline dele, né, e aí ele te achou e disse: "Ah, esse conteúdo é interessante". Por Uhum. isso que vem a importância lá do zero, né, quando a gente faz a planejamento. Quem é meu Quem é cliente? meu cliente, aonde ele está e o que que ele gostaria de ver, o que que ele está buscando saber. É O que isso que meu aí. produto tem para entregar. É isso que nós fizemos, é isso que a gente fez de repetidas vezes, não sei quantas
centenas de vezes já, né. Só que se você esperar só disso, como a gente falou Não, anteriormente, vai quebrar. vai demorar muito tempo, a não ser que você tenha dinheiro, daí é uma outra questão. Mas se você Exato, aquilo ali se precisa de dinheiro, você vai ter que fazer essa parte, não pode deixar de fazer. Tem um link lá no teu Instagram, tem um link no teu YouTube, tem um link no número de telefone no teu uma baita TikTok. no próximo episódio podemos falar sobre Instagram, sobre TikTok, usando as redes sociais para prospecção, né. É. E aí você tá lá bonitinho, mas se você precisa, você vai ter que partir para ação. Então pesquisa, planeja e parte para ação. É, Partiu. parte, cara, vai fazer. Nós começamos para finalizar esse assunto hoje, mas assim, prospecção é um assunto que nós ficaríamos aqui horas e horas e horas falando, porque são muitas formas e nós vamos gastar muitas horas com vocês falando disso, porque isso vai se repetir muitas vezes. Mas nós começamos a prospectar, ligação, no começo da Ligação. empresa, ligava, ligava, ligava muitas vezes, nunca deixamos de fazer isso, utilizamos as redes sociais como segundo plano, divulgando conteúdo, divulgando conteúdo, divulgando conteúdo. Ah, mas como é que não tinha dinheiro na época? Não tinha. Zero dinheiro, Parece menos mentira, zero. né. Mas assim, ó, R$ 100 era muito, muito dinheiro. Nossa! E tu começou a colocar pra trás, falou: "Paga uns R$ 5. R$ 5. R$ 5 por dia. Você R$ 5. tá doido, cara. E é o que tinha. Não tinha. Então use as ferramentas que você tem hoje, essa é a verdade. Mas o que que eu fazia? Existia uma ferramenta chamada Dedo, que eu pegava o link, copiava o link do YouTube, entrava em grupos, eu entrei até hoje, esse dia eu estava olhando meu Facebook, Também tem. eu acho que devo ter mais de 500 grupos que eu entrei de Facebook de pecuária. E todo grupo eu colava. E aquilo vinha gente assistir de cada 10 grupos, 5 assistiam um pedacinho, mas aquilo surgiu clientes que foram comprando, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus e muito trabalho, quantos clientes a gente recebe por mês na prospecção na internet? 2.500, 2.700 entre a energia e as cercas. 2.500 clientes por mês. Ah, como que a gente fez isso? Já falamos um pouco, mas isso tudo que vocês estão vendo a gente falar, vocês vão ver nós trazer com muita frequência esses conteúdos, porque a gente realmente quer. Se nós fizemos e deu certo, por que que você não pode fazer e dar certo? E a prospecção, assim, em resumo, é depende da tua atitude. Uhum. Então, se você já entra como um perdedor, "Ah, não tá dando certo, não tá funcionando", faz sabe assim, volta atrás e se pergunta: "Tem o básico?", sabe. Então, Uhum. assim, vamos pensar, pra uma prospecção funcionar ali do pesquisa, planeja e pé na bunda, como diz o outro, vai fazer ação, né, parte pra ação, os 3 P da prospecção, aí já tá É, fechado o negócio. 3 P da é isso. Então o que que é o planejamento? Quem é o meu cliente? O que que ele faz? Qual que é a dor dele? O que que uhum. ele quer ouvir sobre isso? Onde ele está e como que eu vou chegar até ele, Claro que é o né. agir, né? Isso. E agora, vou pensar na abordagem. Vou fazer essa questão da escuta ativa, vou buscar o cliente, vou criar relacionamento. "Ah, mas eu sou tímido". Meu amigo, então você tem que pensar assim: ou tu é tímido ou tu precisa de dinheiro. A timidez acaba quando chega um boleto, minha Não, é aí filha, que eu essa é digo assim, verdade. muitas vezes fala: "Ai, mas eu tenho vergonha". Tu tem que pensar o que que tem mais vergonha. Porque se você de fato assim: "Não, eu tenho vergonha, não consigo falar com o cliente", então você não pode estar fazendo uma atividade que depende de vendas. "Ah, eu sou um consultor, não sei o quê", a não ser que você seja muito conhecido no mercado, Hum, então vai ser tímido também, né. é, Mas digamos que, sei lá, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia te apresenta para as pessoas e te traga cliente pronto. Caso contrário, você vai precisar de atitude. E a atitude é essa, eu reconhecer o que eu preciso fazer para que eu encontre o resultado que eu preciso e que eu quero. pronto, é isso aí. É isso aí, cara, eu acho que começa no desejo. Quanto você deseja isso? Porque quanto você precisa e quanto você deseja. Resumo é isso. Agora quer ver um negócio legal que tu falou, que me veio uma janela, né, que vai falando disso, meu Deus, abre um leque absurdo. Mas, às vezes no começo do negócio, um negocinho pequenininho, a pessoa está começando, ela vende muito bem. Só que o negócio começa a crescer, ela deixa de fazer aquilo que ela fazia, que era o básico, do básico, do básico, que dava certo, que é falar com o cliente. Lembra do funil. O funil, ele lá embaixo ele sai quando? Digamos, entra 100, sai 5 do Uhum, funil. uhum. Então pensa a diferença que existe da quantidade de gente que você precisa trazer para que você realmente consiga chegar em 5. Essa começa a ter os indicadores, as métricas. Então, por exemplo, nós aqui, de todo o cliente que chega da internet, 50% some. E depois a gente busca esse cara de outra forma, manda link, Um dia manda ele vídeo. chegou, aí nunca vão desistir dele. Mas vamos pensar no mês, né? É. Chegou 1.000.
500 não vai me responder. 50% me responde, passa os dados básicos e vai para vendas. Dos que vão para vendas, 18 vão comprar, 18%. Então chegou 100, 50 foi para orçamento. Desses que chegaram 100, 50 e vai para 18. Então 18% da minha taxa de conversão. Uhum. Então eu sei que se eu preciso vender para 180 clientes, quantos clientes precisa chegar aqui? Claro, aí tá. Vamos colocar um número bem padrão, assim, galera, que às vezes com percentual. Digamos que é 10%. Então, se eu sei que é 10%, é de cada 100 clientes, 10 vai comprar. Aí eu venho um outro porém. Quanto que eu vendo para cada cliente? Ticket médio. Ticket médio. Ah, eu vendo 5 Mas é mil. assunto, hein. É, Eu estava falando de prospecção. é que a prospecção é isso. É, Ela está exato, trazendo exato, já os entendi. clientes que você precisa Aham. que saia à venda. Porque é isso, é buscar gente. Então você tem que buscar muito mais do que você precisa. Ah, aí que vem o negócio. Então, por exemplo, é dos indicador, né? Ah, eu quero vender, quanto eu preciso ganhar? Ah, eu quero ganhar 5 mil. Ok. Tira teus custos, vai sobrar quanto? Quantos eu tenho que prospectar, então? É isso. Então, quanto eu preciso prospectar para faturar 10 mil? Claro. Ah, uma consultoria hoje custa, sei lá, 10 mil reais. Então, é um cliente. Ok. Para eu vender para um cliente, quantos eu preciso falar? Aí tu vai ter que chegar no primeiro cliente para poder chegar. Aí tu vai lá e vê, falei com 10 não chegou, falei com 20 não chegou, falei com 30 não chegou, falei com 100 chegou. Opa, criei um número. É. Então eu sei que para eu chegar nesse um, vou ter que falar com 100. Ah, mas eu preciso melhorar isso. Aí você vai ver que com o tempo você melhora, porque você melhora a abordagem, você melhora teu círculo, Acaba sendo mais conhecido. começa a ter indicação, né? Então começa tudo assim, com o que eu quero da minha vida. É. Eu quero na minha vida vender 10 mil reais. Para esses 10 mil reais é 2 clientes. Com esses 2 clientes, quanto que eu vou fazer? Preciso falar com quantos? Aí você vai atrás desse cara. Esse ato de buscar esses caras que vão dizer não, 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 98 não, para chegar nos teus 2 sim aqui, por exemplo. Tá aí, ó. Prospecção leva para uma área muito grande de discussão, porque realmente é a base de todo negócio. Não prospectou, não vendeu. Parou. Parou. Ah, baixei a prospecção. Tem uma frase que eu acho que foi lá na trinca que a gente ouviu, se você caminhar na prospecção, as pessoas que vão atrás de você estão sentadas. Se você correr, eles começam a caminhar. Então dá o exemplo na prospecção. É. Busque clientes, busque cliente, busque cliente, porque quanto mais prospecção entrando, mais prospectos entrando, mais a possibilidade de você vender cada dia mais. E aí que vem a questão da organização, porque vamos pensar, se você é um consultor, você vai vender, tem que É. entregar. Então vai ter que Falta organizar a capacidade tua de entrega. agenda para nunca tirar a prospecção. Porque caso contrário que você entregou, esse cara não chegou mais no funil para chegar no final. Né? Então a importância, eu gosto de falar, que a prospecção é como você estivesse sempre semeando. Se você parar de semear, vai parar de nascer. Eu gostei que eu acho que foi o Caio que falou, ou foi o Joel que falou, ou o Flávio, não sei, um dos três, que se fosse hoje pedir para ele, o que que você gasta tempo na sua empresa? Com o que que você está gastando tempo? Ele falou sobre, eu gasto 90% em vendas, e que ele divide a parte de vendas no marketing, o marketing faz parte da venda, e divide a parte do tempo dele falando com o grupo de vendedores treinando, e a terceira parte é que ele gasta esse tempo dele falando com clientes. Então pense, eles que já estão num nível gigante de negócio, eles gastam 90% do tempo deles nessa parte de vendas e eles mesmo fazendo, isso que eu achei incrível, né? Então, gaste tempo em vendas, porque vendas é a alma do negócio. É, prospecção é a porta pra você trazer cliente para dentro da loja. E aí, se você tiver que ir lá fora e ficar, venham para lá minha loja, Lá fora é uma forma de prospectar, vai mas tem que prospectar. falar uma coisa que incentive a pessoa a entrar na tua loja. Aí vem a mensagem, digamos, você vai lá e coloca, tem pipoca para todo mundo. Eu vi um monte de criança, criança não compra. Não compra. Por isso a importância da mensagem. Então, Cara, a prospecção é mensagem. uma das etapas da venda. É a primeira, vamos pensar no funil de vendas. Mas ela só funciona depois que você tiver alinhado, sabendo o que que você quer, quanto você quer vender, É, quantos clientes precisam comprar para chegar nessa meta, quantos clientes você precisa falar para chegar nesses clientes que compram, sim. e aí aonde você vai encontrar esses clientes. Tá aí, ó. Uma grande aula sobre venda, sobre prospecção. Vamos falar muito mais sobre isso, porque vocês têm que ver, logo vocês vão conhecer meu irmão. Ele é gênio na arte de vender também. Então ele vai trazer muito conteúdo, e a gente vai convidar muitas, muitas pessoas que a gente conhece nesse mercado para trazer conhecimento para todo mundo, né, Rod? Isso aí, prospecção é isso. É, Comece, né? comece. Tire a Qualquer bunda forma da certa. cadeira se for Qualquer. necessário, tire o telefone do TikTok, comece a ligar, comece a buscar. É busca, sabe? Tem que ter essa gana. Busca, 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 busca. Aí tu vai encontrar e você vai conseguir vender. Esse foi mais um episódio para você do Empreende Agro no nosso podcast Empreendecast. Então, até o próximo, onde nós vamos falar sobre
Que tipo de conteúdo eu compartilho nas redes sociais para atrair o cliente? Fique ligado.